Meus caros irmãos e irmãs, queridas crianças da catequese, faz uma semana que celebramos a festa da Ascensão do Senhor ao céu. Jesus leva os seus 11 discípulos a um lugar perto de Betânia, onde morava Lázaro, que tinha ressuscitado dos mortos, e Maria e Marta. Ali ergueu as mãos e os abençoou, afastou-se deles e foi levado ao céu, após ter-lhes prometido dar-lhes o poder do Espírito Santo, que desceria sobre eles, para serem testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Contudo, nós nos sentimos talvez como dois comerciantes no romance O Milagre de Malaquias, do escritor irlandês Bruce Marshall. Malaquias fez neste livro um milagre impressionante, pois ele transportou um salão de baile que incomodava naturalmente muito a população da cidadezinha para uma ilha bem longínqua. E todo mundo dizia, então, ele fez este milagre na força do Espírito Santo. E dois comerciantes conversavam agora sobre o Espírito Santo. Um pergunta ao outro: o que é Espírito Santo? O senhor já ouviu? Ele já se apresentou uma vez ao Senhor? A gente pode fazer negócio com ele? Não, replica o outro. Nunca me encontrei com ele. E assim chegaram à conclusão: se é assim, então também não pode existir Espírito Santo. Então, meus caros irmãos e irmãs, já viram o Espírito Santo? Alguém já viu? Não. Já perceberam a ação do Espírito Santo na sua vida ou em determinados acontecimentos dos quais tomaram conhecimento? Não? Também não perceberam nunca a ação do Espírito Santo? Então temos que aprofundar através de outro jeito. Um missionário russo foi perguntado, quando voltou à sua terra, como a gente reconhece que alguém recebeu o Espírito Santo? Vocês saberiam? Também não. Mas o padre, ele deu uma resposta. Ele disse: é muito fácil responder a esta pergunta. Quem recebeu o Espírito Santo para de beber. Pronto. E quem recebeu o Espírito Santo também não bate mais na sua mulher. E quem recebeu o Espírito Santo cuida e varre o quintal da casa e faz todo o esforço para o jardim estar em ordem. E perceberam alguma coisa, o que tem isso com o Espírito Santo? Será? No catecismo vocês já aprenderam que devemos amar a quem? A Deus. Quem mais?
próximo e quem mais? A si mesmo. Quem gosta, quem ama a si mesmo, não bebe exageradamente. E se eu fizer, tem que deixar logo, pois fazer mal a si próprio, Deus jamais quer que aconteça. Amar o próximo. Se você maltrata alguém da família, talvez o pai até muito bruto, dá um soco, um empurrão na sua própria esposa, ele não ama, não mostra seu carinho para com esta pessoa. E quem não cuida da natureza, como está acontecendo, pelo menos dizem, eu nunca fui lá, Amazônia, desmatando tudo e virando, não sei, pasto para criar gado. Será que isso é cuidar da criação de Deus? Então, amar a Deus que nos deu esta natureza bonita, as pessoas que convivem conosco e respeitar também a nossa própria vida, a nossa saúde. Pois não, Santo Agostinho certamente teria formulado isso de maneira mais teológica. Sim? Mas no momento em que o Espírito Santo desce sobre uma pessoa, acontece alguma coisa. Quando o Espírito Santo desce, acontece uma transição do eu para o você, do egoísmo para o amor a Deus, amor ao próximo, amor a si próprio e à natureza. A transição de uma vida egocêntrica para uma vida abnegada, quer dizer, uma pessoa que também tem um olhar para a necessidade do outro. E o Espírito Santo nos ensina esta transição de não olhar sempre para nós, mas para os outros. E este Espírito Santo também nos livra, por assim dizer, do medo de levar desvantagem. Quer dizer, de ser egoísta e sempre olhar para si próprio, onde eu posso ganhar, onde posso tirar vantagem, onde posso deixar os outros atrás. E o Espírito Santo tira este medo, esta preocupação de não estar no centro das coisas e entregar-se de todo o coração. E se você fizer isso, ainda faz a experiência de estar feliz, de ter ajudado talvez a alguém. Pois na vida fazemos justamente estas experiências, que as coisas não andam todas do jeito como deveriam talvez andar. E estas experiências negativas acontecem também na nossa própria casa. Talvez o esposo ou a esposa se torna emburrada, cabeçuda, não abre a boca 15 dias, não fala nenhuma palavra. Ou as crianças na puberdade, como se diz na idade da aborrecência. Até os idosos mostram em certas alturas, têm também limitações, ficam cabeçudas. Parentes reclamam muito, exigem cada vez mais coisas e dinheiro, talvez. Tudo isso nós vivenciamos e sofremos. E se sofremos, devemos ir ao médico. E o médico é justamente este Espírito Santo que nos quer orientar, nos diz: pare com estas coisas que levam você a sofrer, a ficar revoltado. Procuremos então distância e não nos retiremos, vamos dizer,
da família e ficar lá ocupado no fundo do quintal, cuidando de plantas ou na oficina, né? Ou nos dedicando a uma ação filantrópica, né? Mas precisamos ficar livres e não fugir das realidades nas quais nos encontramos. E em tais situações todas, e em muitas outras naturalmente também, necessitamos do Espírito Santo. Precisamos de uma luz, uma força de cima, a fim de poder sair de nós mesmos, da nossa mesquinhez, do nosso egoísmo, dessas briguinhas toda hora, em casa, os dois filhos sempre estão cutucando, brigando, etc. O culpado é sempre outro. Vamos parar com isso, deixar passar na cabeça, amar o próximo, né? Colocá-lo em primeiro lugar e você vai experimentar que não está perdendo nada, pelo contrário, você se sente feliz. Pois se o Espírito Santo estiver conosco, então conseguimos realizar esta transição, esta mudança ou passagem do egoísmo de querer ser ou estar sempre no centro, para você valorizando o outro. E aí você vai se sentir bem. E o fato de estarmos aqui hoje na festa do Espírito Santo, de Pentecostes, encontrando-nos na igreja, então já nos qualificamos como pessoas que esperam algo de Jesus, pois de resto não recebemos nada, né? E isso, naturalmente, é um convite que Cristo hoje, particularmente, dando o Espírito Santo aos seus discípulos, nos oferece como uma ajuda para a nossa vida. E a minha experiência é que, então, também estas feridas antigas, que cada um tem pelo menos uma destas que carrega consigo, começam a sarar, né? Cada um de nós carrega dentro de si pelo menos uma ferida que sempre de novo nos machuca, né? Cada um de nós leva então uma parcela de sofrimento que ganhou e que o violaram no seu íntimo, no seu coração. Talvez uma grande decepção, o pai abandonou há tempo já a família e a mãe tem que se virar com 3 filhos. Todo mundo sofre todo dia e esta ferida nunca quer sarar, né? Ou a perda de uma pessoa amiga, ou a mocinha tem um namorado, está sonhando já acima das nuvens e ele agora já passou para uma outra e a abandonou. Talvez também alguém sofre uma ferida física, uma deficiência, né, que não consegue curar ou sanar, não tem recurso, né. Estamos vendo como acontecem estas coisas com estas reações e ações racistas, debochando de alguém, humilhando, só porque está um pouquinho mais escuro do que o outro, e aí nem consegue superar estas coisas. Então, nós precisamos aí fazer alguma coisa muito importante. Eu não lhes quero contar o caso da minha irmã com o cunhado que cuidam já há 45 anos de um menino fisicamente e psiquicamente prejudicado, tem uma mentalidade, um comportamento de criança talvez de 3 anos, né? Mas eles assumem, né? E isso é o que nós precisamos fazer. Jesus manda ou promete mandar com o Pai, o Espírito, aos seus discípulos, como ouvimos. Mas este Espírito, não cai pronto do céu, não. Ele faz questão
de ser convidado, pois ele não se impõe, né? Respeita a nossa liberdade. Se você quer ficar emburrado, você permanece emburrado. Se você quer superar isso, então também o Espírito Santo vai lhe ajudar para resolver este seu problema. O Espírito Santo também não cai igual a uma chuva sobre a comunidade e a família. Não é assim que agora todo mundo vai receber logo o Espírito Santo e tem os problemas até a próxima semana sob controle. Ele quer ser convidado por cada um. Não sei se já viram alguma vez um quadro artístico que mostra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria Santíssima. E ele quer ser convidado por cada um. E nós jamais vimos como estes dois comerciantes neste romance, o milagre de Malaquias, o Espírito Santo. Mas ele sempre age escondidas. É muito a risco e jamais se manifesta concretamente, apenas através de obras. Sentimos muita dificuldade quando queremos descrever este Espírito Santo, como o grupo de adolescentes nos apresentaram. Na Sagrada Escritura e na teologia fala-se, por exemplo, de imagens, também do fogo que desce, como vocês ilustraram, sobre cada um dos presentes. Fala também, recorrendo à imagem de tempestade, o vento forte, de um sopro, né? De uma brisa mansa. E às vezes conseguimos descobri-lo apenas mais tarde. Ah, ele estava aí, o Espírito Santo, eu não percebi não. Ou aquele fato que aconteceu comigo, ou na nossa família, não foi por minha iniciativa que aconteceu, mas foi o Espírito de Deus que me ajudou e guiou. Me lembrei neste tempo de preparação para estas palavras agora de um casalzinho, aliás, do homem que veio de Portugal, passou aqui uns dias em januário, fez uma visita também ao padre, e aí ele disse: "Senhor padre, eu tenho que lhe dizer alguma coisa. Eu vi uma moça lá na praça, onde estava sentado tomando uma cervejinha, uma moça que furou meu coração. Estou apaixonado por ela, esta é a mulher que eu preciso e que eu quero." Nunca tinha visto esta pessoa em lugar nenhum. Mas não demorou muito, o namoro se firmou e parece que já entretanto 20 anos ele vive junto, casado, até preparei os papéis para realizar o casamento mais tarde. Então assim acontece. E também acontece uma coisa interessante que vocês aqui apresentaram, colocando estas chamas de fogo sobre a cabeça de cada um dos participantes, representando os apóstolos, também Nossa Senhora, suponho que tenha sido. Imaginem uma vez que o Espírito Santo viesse agora em línguas de fogo sobre todos nós, pairando acima de nossas cabeças, como vocês demonstraram. Nós todos vimos, todos vocês, com esta chama de fogo. Mas vocês, cada um, viu apenas as chamas que estavam acima da cabeça dos outros. Alguém de vocês aqui
viu, vocês três que ainda permanecem com o Espírito Santo dentro do seu coração e na cabeça, vocês viram a chama que está acima de sua cabeça? Você vê? Você vê nada. Você porque coloca a mão lá. E agora tira, e agora justamente ela se livra do Espírito Santo. Não quer este Espírito Santo e o distancia, assim, manifestando, tirando. E vocês nem seguraram, nem tiveram tempo para o Espírito Santo penetrar no seu coração. Viram as chamas dos outros, mas nem perceberam que vocês tinham também o fogo do Espírito Santo dentro de vocês, do seu coração. Quer dizer, se alguém age movido pelo Espírito Santo, ele mesmo não percebe. Vocês não percebem que não tem fogo, quer dizer, presença nesse sentido do Espírito Santo dentro de vocês. Mas vocês veem que agora essas coitadas também tiraram e agora não temos mais ninguém que se manifesta como alguém que carrega a luz do Espírito Santo dentro de seu coração, representado por uma chama. Botam de novo, minha gente, essa vela, este fogo, que é a expressão de cada um está equipado pelo Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos. Dos outros nós não percebemos. Como diz, a gente só vê o Espírito Santo agindo na pessoa do outro e não em nós mesmos. Mas os outros deviam perceber que, dizendo, uau, ele fez coisa como se fosse do Espírito Santo. Eu vi uma propaganda já faz uns meses, o ano de Heineken, de cerveja na televisão. Me chamou a atenção. Então tinha uma turma de jovens aí sentados e felizes da vida num bar. Cada um tinha uma garrafinha de cerveja diante de si próprio. E ao lado desta turminha tinha um cara, tinha a aparência de um morador de rua. E uma menina que sentada ao lado dele, que ficou em pé, nem sentado, mas de olho grande e sede certamente na boca, vendo esta cerveja. A menina olhou para ele, pegou uma garrafa e botou na mão deste coitado, que ele pegou a garrafa e saiu, desaparecendo não sei para onde. Esta moça agiu movido pelo Espírito Santo. Ela viu a necessidade e o desejo deste cara ao seu lado. Ela não perguntou nada, ela sentiu, percebeu que ele precisa de ajuda, mesmo sendo uma garrafinha. Assim. Todos estavam bebendo e ele nem tinha recurso, talvez, para comprar. Achei uma propaganda, pelo menos sobre esse aspecto, muito inspirador. E assim também deve acontecer. Você tem que agir movido por uma necessidade, seja dentro de você, da sua família, da sua comunidade, para assim acontecer uma transformação na sua vida e através de você também da comunidade. Pois a gente precisa de outros para descobrir a ação do Espírito Santo no nosso meio. Daí a importância também do encontro na missa. Pessoa diz, eu não vou lá, o que o padre fala, ele já fala há 50 anos. Pode ser, né? Mas se ele não se lembrar, então ainda não aprendeu. Temos que aprender esta disposição para que o Espírito Santo desça sobre nós. E nós necessitamos da igreja para isso, para ver estas pessoas como as catequistas, que não têm chama em cima da cabeça, mas eles têm esta chama dentro do coração, pois a chama de fogo é apenas uma imagem para aquilo que está acontecendo
dentro do coração da pessoa. Isso é importante, isso é a ação do Espírito Santo. Eu vou lhes contar, alguém disse, o padre também tem que contar certas coisas que aconteceram e não só falar de boca para fora. Já faz tempo, então, para minha grande surpresa, um homem me entregou um pacotinho de dinheiro, disse, mas é para quê? É para o senhor, ele disse. O senhor faça o que quiser com isso. Eu estou muito obrigado, fiquei feliz da vida, entrei na casa e vi que eram R$1.000 que ele me tinha dado. Eu pensei, depois, quando fizemos a nossa oração na capelinha que temos em casa, e pensei comigo lá, eu ganhei agora R$1.000 sem ter feito nada, e nem sei por que razão este homem me deu esse dinheiro. Então eu poderia, e depois do poderia, cheguei a pensar, deveria ajudar uma outra pessoa que necessita, repartir esse dinheiro talvez. Assim ficou, depois eu fiz até assim, este propósito, a primeira pessoa que encontrar na rua e que tiver necessidade, que perceber isso, eu vou dar metade desse dinheiro. Entrei lá no pátio, abri a porta para sair, nem cheguei à rua, chegou uma senhora, conheço, com um menino também com deficiências psíquicas, que veio para agradecer por uma ajuda que tinha dado antes, quando ela estava enfrentando problemas de saúde, não tinha recurso. Então ela disse, padre, é bom que encontrar com o senhor, pois eu vim para ajudar o senhor. Eu disse, não é nada de ajudar, da graça a Deus, se você está bem. Então ela disse, senhor padre, eu estou bem, mas o médico disse que o meu caso necessita de mais uma cirurgia, mas eu não tenho dinheiro para pagar, por isso eu tenho que adiar isso de jeito, eu não sei como. Aí uma luz me veio, não foi tudo isso que eu recebi pelo Espírito Santo, uma ordem praticamente a fazer. Eu disse a ela, sabe uma coisa? Espera aqui, eu volto. E fui lá, peguei os R$500, a metade, dei a ela. Então ela disse o quê? Seu padre, foi Deus que o mandou para me ajudar. Ela não disse que foi o Senhor que ajudou. Não, foi Deus que mandou o Senhor para me ajudar. Assim funciona o Espírito Santo. Ficar sensível a estas coisas. Deixar o medo de lado. Eu podia pensar, eu queria comprar um par de sapato, mas agora não posso. Mas eu tenho sapato, não precisava novos. E aí a coisa. E ficando privado deste dinheiro, eu voltei feliz da vida de poder ter ajudado a uma pessoa em grande necessidade. Assim é o Espírito Santo que age na vida de cada um deste jeito. Você precisa conhecer as necessidades também dos outros na comunidade, na catequese, um coleguinha que tem problema na escola, etc. Talvez a mãe que está meio doente, precisa de ajuda. Então, em vez de logo ir à praia ou à praça, lava a louça para a mãe ficar aliviada. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Tornar-nos livres do egoísmo, do eu, para nos transferir, para nos tornarmos você. Olhar primeiro os outros, ajude, e aí você vai experimentar que o Espírito Santo existe, está doido para ajudar, dá tantos impulsos. Cabe agora a nós ter coragem de deixar o nosso eu de lado e focalizar e valorizar mais o você, quer dizer, o outro ao nosso lado. Amém. Amém.